Olá, eu me chamo João Paulo Balicei, sou professor, pesquisador e artista e trabalho na Universidade Estadual de Maringá, que fica na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Hoje eu venho apresentar esse trabalho junto com Giulia, com Maísa e com Jean, que vocês conhecerão daqui a pouquinho, e esse trabalho ele é resultado de atividades que nós desenvolvemos no PIBID. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. É um programa federal que tem como objetivo, que tem como caráter, incentivar licenciandos e licenciandas a desenvolverem um trabalho mais intenso, mais profundo e mais sofisticado também com escolas municipais e estaduais. Portanto, é um programa de formação de professores e de professoras. Eu coordeno um subprojeto do PIBID que se chama Subprojeto Interdisciplinar. Ele é interdisciplinar porque ele envolve 24 estudantes de 4 cursos de licenciaturas diferentes: artes cênicas, artes visuais, música e pedagogia. Para além desses 24 estudantes, o subprojeto também é integrado por 3 supervisores, que são professoras e professor de escolas públicas, e um coordenador, que sou eu. O trabalho que nós apresentamos hoje tem o seguinte título: Colorindo, imprimindo, manchando, criando e rindo com serigrafia, PIBID e arte e educação. Esse trabalho, ele descreve uma ideia que nós tivemos no início desse ano de 2026, quando nós desejamos criar camisetas de identificação do grupo. São camisetas como essas que eu estou vestindo. O nosso desejo foi perpassado do desafio de criar as camisetas com as nossas próprias mãos. Nós não quisemos encomendá-las por empresas que trabalham com estamparia, com serigrafia. Nós quisemos experimentar essas tecnologias. Por isso, esse trabalho se insere no eixo temático tecnologias. Porém, numa via não muito convencional ou não muito óbvia. Por quê? A gente entende que na contemporaneidade as tecnologias estão não só atravessando, como balizando muitos dos comportamentos sociais. A gente compra utilizando os nossos celulares, a gente conhece pessoas, a gente desenvolve vínculos, a gente participa de grupos, a gente tem consultas com médicos, a gente dá aula, a gente aprende, a gente treina, a gente apresenta trabalhos utilizando dessas tecnologias. Nós também criamos pensando em processos criativos que são atravessados por tecnologias digitais. Contudo, nós do PIBID, por uma outra via, desejamos criar as nossas camisetas utilizando-nos de tecnologias analógicas e manuais. Como indica o título desse trabalho, nós quisemos colorir, nós quisemos manchar, nós quisemos imprimir, utilizando a serigrafia. Esse processo de criação das camisetas, ele foi inspirado numa obra de um artista contemporâneo brasileiro, que é paulista, que se chama Gustavo Torresan. O Gustavo Torresan, ele é criador, autor de uma obra que se chama Convenção Mundial dos Países Imaginários. Nós estudamos essa obra, nós analisamos essa obra e a partir dela nós propusemos não só nossas camisetas, como também uma outra obra que se chama Convenção Mundial das Escolas Imaginárias. E a gente vai apresentar esse trabalho da seguinte forma: eu apresentei a introdução e a nossa estrutura de apresentação, e em seguida a Giulia vai apresentar para vocês o trabalho do Gustavo Torresan, como que a imagem desse artista, a produção, a obra desse artista nos provocou para a criação da nossa própria obra. Em seguida, virá a Maísa, que apresentará para vocês algumas características do nosso processo criativo, como que nós nos organizamos para imprimir essas camisetas utilizando da serigrafia. E por fim, virá o Jean, que compartilhará com vocês como que foi a experiência de ir para as escolas da educação básica e encontrar alunos e alunas durante as aulas de arte vestindo essas camisetas
e como que esses alunos e alunas participaram desse processo, trazendo algumas intervenções também. Eu fico por aqui e passo a palavra para Júlia. Vai lá, Júlia, contigo! Olá pessoal, como o professor já me apresentou, eu sou a Júlia, eu estou no 3º ano de Artes Visuais e faço parte do grupo do PIBID Interdisciplinar. E, como ele disse também, eu vou falar um pouco sobre o trabalho do Gustavo Torresan. O Gustavo Torresan, nesse trabalho intitulado Convenção Mundial das Escolas Imaginárias, ele vai em uma escola chamada Escola Bem-vinda e ele faz esse acordo para trabalhar com as crianças, para criar países com essas crianças. Então, durante todo esse processo dessa produção artística, ele orienta as crianças para criarem línguas, a parte escrita, a parte fonética, criarem músicas, criarem hinos, criarem nomes para esses países e imaginar o futuro do mundo a partir desses países imaginários. E a parte que a gente focou mais, né, durante a produção foi justamente a parte das roupas típicas, em que ele pede para essas crianças fazerem desenhos, esboços de como seriam essas roupas típicas. Ele dá uma polida nesses desenhos e encaminha para costureiras. Então as costureiras fazem essas roupas típicas pensadas pelas crianças para esses países, pensados também pelas crianças, e eles fazem uma sessão de fotos com essas crianças vestindo essas roupas, segurando as bandeiras desses países, e a gente fez um exercício de leitura de imagem com essas fotos das crianças com essas roupas típicas. E a gente percebe que nas fotos as crianças elas estão sempre muito rígidas, quase como algo militar mesmo, né? Mas elas também estão de peito aberto, elas são extremamente nacionalistas desse país imaginário que elas criaram. E daí é sempre algo bem rígido, as roupas estão sempre com formas geométricas, cores chapadas, e elas seguem o mesmo padrão de recorte mesmo para facilitar o trabalho. E acho que é isso. Vou passar a palavra agora para Maísa. Vai que é tua, Maísa, você consegue. Olá, eu sou a Maísa, e como o professor João já pontuou, eu vou falar um pouquinho sobre as características do processo artístico de uma ação vivenciada pelo subprojeto interdisciplinar do PIBID, que envolveu a criação das nossas camisetas do projeto, utilizando a técnica de serigrafia. A serigrafia, ela é uma técnica de impressão de transferência de imagem, assim como a gravura, e ela funciona a partir de uma tela de nylon vazada, onde a gente aplica tinta e ela é transferida para o tecido sobreposto. Para isso, o professor João levou já 2 telas gravadas com 2 versões da logotipo criada por 2 bolsistas de artes visuais na coordenação anterior do projeto. O processo em si, ele envolveu a participação de muitas mãos ao mesmo tempo, então a gente tinha ali sempre um grupinho de mais ou menos 5 pessoas se dividindo em diversas funções. Precisávamos que 2 pessoas posicionassem a matriz para que ela não se movesse enquanto a gente fizesse a passagem da tinta, para só depois depositar a tinta na parte de cima, onde a tela não é vazada, para que a gente pudesse puxar de uma vez com os rodinhos que a gente tinha lá na sala de pintura que a gente estava utilizando. E então a gente deslizava o rodinho para poder espalhar a tinta da impressão e só assim a gente retirava a tela de serigrafia para poder ver o resultado final do processo artístico. Eu lembro que foi uma alegria muito grande pra gente quando a gente fez a impressão da primeira camiseta, porque a gente não sabia se ia dar certo, se a gente tinha todos os materiais suficientes e se a gente ia conseguir fazer isso de uma forma dinâmica, mas a gente conseguiu um senso de coletividade muito grande entre os bolsistas e os participantes, e a gente tinha um revezamento contínuo nesse processo de criação que é tão minucioso e tão cuidadoso. Então foi um momento muito especial que contribuiu muito na nossa identidade docente e como bolsistas do PIBID. Olá, meu nome é Jean, eu sou aluno do 3º ano do curso de Artes Visuais da UEM e eu faço parte desse programa que é o PIBID Interdisciplinar.
E como o professor Balicei apontou, eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência de levar essas camisetas que foram produzidas em parte coletivamente com o pessoal do PIBID para essas escolas para continuar essa produção, né, com eles. Então, a proposta foi que, pensando nesse contexto dos nonos e primeiros anos, que é o caso do meu grupo, com a minha supervisora e os meus colegas, nós tentamos tecer uma relação com essa vivência deles, que eles têm muitas vezes nessa troca de anos, nessa passagem de anos, de fazer esse rito que é a assinatura nas costas das camisetas, transformando esses uniformes, que normalmente têm uma função de padronizar esse grupo, em objetos de afeto e de carinho que podem ser guardados. Então, nesse primeiro encontro que nós tivemos com as turmas, nós fomos vestindo a camiseta lisa, só com a estampa em serigrafia, nos apresentamos, falamos sobre a serigrafia, fizemos perguntas para eles sobre essa técnica, e depois pedimos para que eles assinassem. Passamos de carteira em carteira, de costas para eles às vezes, agachados ou ajoelhados, para que eles pudessem escrever melhor, para que eles pudessem realmente deixar a marca deles na camiseta, que tem cerca de 150 assinaturas das 5 turmas que eu e minha dupla passamos. E várias vezes, assim, nós tivemos interações que, por exemplo, alguns quiseram desenhar, pediram para desenhar, que tem um gatinho. Outros pediram para fazer os apelidos deles aqui ao invés dos nomes. E às vezes faziam piadinhas também. Então foi um momento que tanto nós, enquanto docentes, nessa iniciação à docência, né, que a maioria das pessoas do meu grupo não tinha tido contato ainda com turmas de alunos mais velhos, adolescentes, né, só com alunos mais novos, de 10 a 9 anos, de 9 a 10 anos, que são geralmente mais receptivos, nós também estávamos nervosos com a situação, né, de estar nesse momento novo, de transitoriedade. E essa dinâmica, ela serviu como um quebra-gelo tanto pra gente como pros alunos também, eu imagino, porque também era uma situação nova para eles ter esses alunos do PIBID acompanhando a professora de artes. Então foi um momento de muita troca e de muita conexão, assim, no momento inicial, e de proximidade mesmo, tentando trazer um pouco dessa ideia de grupo, dessa identidade de grupo com eles também, fazendo com que eles participassem da produção dessas camisetas. Então, a gente terminou com cada um com a sua camiseta, feita com a serigrafia e com a assinatura dos vários alunos que vão compor o nosso uniforme durante o ano. Muito bem! Tendo finalizado a nossa apresentação, gostaria de agradecer a organização do 29º Seminário Nacional de Arte e Educação e também gostaríamos de agradecer as pessoas envolvidas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Agradeço aos 24 estudantes e aos 3 supervisores que integram esse subprojeto interdisciplinar de PIBID e a coordenação geral do programa. Por fim, agradeço vocês que nos assistiram e os convido a acessar o texto que nós escrevemos e publicamos na íntegra nessa 29ª edição do Seminário Nacional de Arte e Educação. Muitíssimo obrigado, um abraço!